Pessoal, você sabia que o cronograma ele pode receber uma pontuação? Imagina você construir um cronograma e depois verificar que a pontuação dele é muito baixa. Eu vou falar mais sobre isso no final, mas antes eu quero mostrar aqui algumas regrinhas que eu criei para que você possa já, desde o início, na hora que você estiver construindo o seu cronograma, já ter uma pontuação boa. Para isso, eu criei uma coisa que eu chamo de cronograma ideal, que eu passei até a utilizar nas minhas aulas, porque isso facilita bastante, não só as aulas, mas na hora de você fazer uma análise, na hora que você for fazer algum trabalho em cima do seu cronograma e receber uma pontuação boa, né? Então, essas regrinhas, elas são básicas, mas não quer dizer que você não possa ter outras situações que não essas que eu estou colocando aqui. Mas você já deve começar com essas regras. Depois você acrescenta as suas exceções, tá? Então, porque essas regras elas servem para qualquer cronograma. Vamos para essas regras. A regra número 1 diz respeito à própria configuração do Primavera, tá? Nós vamos utilizar essa configuração que eu recomendo, que é as unidades, as units serem 2 casas decimais e ele mostrando aqui o labelzinho de qual unidade que você está utilizando. Então, se você estiver utilizando horas, vai mostrar o H. Se estiver utilizando o dia, vai mostrar o D. Então, é sempre bom colocar isso aqui. Aqui é a mesma coisa nas durações, ó, e 2 casas decimais, porque se você deixar uma só ou deixar nenhuma, você não vai ver que, na verdade, você está com um valor interno lá, que ele não é 10 redondo, é 10,06. Isso é só um exemplo, tá? E aqui a gente utiliza isso 4 horas por dia. As datas também a gente usa dessa forma, sem estar aparecendo o texto do mês. E aqui também que ele mostra as horas, tá? Nessa configuração aqui, isso vai ajudar também algumas considerações mais para frente. E a moeda, sempre o dólar, não utilize outra moeda que não seja o dólar, apesar de que você vai considerar como real. Se tiver 10 lá, você vai colocar lá 10 cifrão e vai chamar de 10 reais, tá? Não utiliza aqui casas decimais para a moeda, tá? Essas são as configurações iniciais para o seu projeto. Bom, e a outra regra que eu também acho interessante, que é o status, sempre colocar aqui no modo de simulação, para que as pessoas que estiverem acompanhando o seu projeto, observar, vai aparecer um ponto de interrogação bem grande ali, dizer para que identifique esse projeto como ele ainda está em construção, não está ativo. E ele também não está inativo, ele está no meio do caminho, né? Ele está em construção. Então não está pronto ainda nem concluído. Repara que ele já colocou aqui, então, o nome do projeto, já colocou aqui também o início e término, tá? E o data date está igual à data de início. Se eu vier aqui na data, ó, o data date está igual. Isso mostra que o meu projeto ele não começou. E também não tem nenhuma data aqui, o Must Finish By, ou seja, não tem nenhuma restrição. Isso aqui também atrapalha demais se você colocar isso, tá? O código é um código único, né, do projeto, não pode ter outro código igual. E agora vamos para a regra, já falamos duas, vamos para a regra número 3. Na construção da AWS. A AWS, qual é a técnica que você vai utilizar para construir essa AWS? Você vai identificar no seu projeto, na sua equipe. Porém, a minha recomendação é que você sempre, quando você for utilizar, você coloque o número de níveis iguais, ó. Aqui eu tenho o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, ó. Segundo, terceiro. Sempre a mesma quantidade. Só que às vezes é difícil, né? Às vezes nem sempre você consegue quebrar a mesma quantidade de níveis para todos os níveis. Às vezes você não tem mais um nível como quebrar. E aí o ideal é que talvez você pudesse repetir, né? Então colocasse 2 vezes o mesmo nível, ou então colocasse um diversos, algo desse tipo, mas de forma que a atividade, quando ela for entrar, ela fique toda no mesmo nível. Então, por exemplo, aqui, ó, na janela de atividade, ela está no meu 4º nível, tá vendo? 4º nível, todas elas. Isso vai te facilitar bastante, principalmente em projetos que tem muita quantidade de atividade. Na hora que você for trabalhar com o Collapse Tool, ó, você vai poder escolher um número aqui e ele vai sempre quebrar na mesma quantidade. Isso vai facilitar bastante a leitura. Então essa também é uma boa prática. Tá?
E aí, em relação ao o nome que você vai colocar na sua WBS, aí vai depender. O ideal mesmo é que você siga aquelas recomendações do PMBOK, que coloque aqui as entregas que você vai fazer, né? Eu vou fazer uma entrega da fundação. E essa entrega vai ser dividida em três entregas: escavação, construção e reaterro. E aí, dentro da WBS, você vai colocar a sua atividade. Então, essa foi a regra número 3, que é na hora de você escolher, saber identificar bem a sua WBS. Agora mesmo um aluno me perguntou se é obrigatório você fazer no Excel antes e depois aqui. Não, não é obrigatório, mas é uma boa prática você levar primeiro para o Excel, aguardar uma aprovação, porque de lá talvez surjam outras ideias, então fica muito mais fácil você fazer essas alterações diretamente no Excel. E quando você trouxer para cá, já traga as informações já fechadas, né? Vamos para a regra número 4. Tipos de atividade. Ora, na hora que você entra com as atividades, né, você escolheu o tipo, escolha sempre no início, tá? No início, sempre em todas as atividades, task dependente, ok? Não entre com nenhum outro tipo neste momento, nem mesmo com os milestones, nem de início, de fim, não entre com nada disso. Isso atrapalha. Depois você pode colocar, ok? Mas para esse momento em que você está construindo o seu cronograma, só coloque atividades que tenham impacto, que possam ter impacto no final do seu projeto. Você está construindo o caminho crítico do seu projeto. O marco, ele até pode influenciar o final do seu projeto, se ele não for executado, mas ele não tem duração, ele é apenas um evento que marca o início ou o fim da atividade. Então, neste momento, essas atividades que não têm muita importância, elas são, na verdade, elas são subatividades, são atividades auxiliares. Elas no início agora, elas não vão te auxiliar em nada, elas vão te atrapalhar. Então, só coloca atividades importantes, como as atividades que têm um impacto no final do projeto. Eu até fiz uma lista aqui de algumas atividades que elas não têm importância, que de repente faz parte do seu projeto, e aí você não deve colocar neste momento. Por exemplo, atividade de manutenção do canteiro. Não põe, porque ela não impacta o final do projeto. Você não vai atrasar um projeto porque não fez manutenção, né? Gerenciamento das atividades, vigilância, manutenção de equipamento. Nenhuma dessas atividades impacta o final do projeto. Treinamento de pessoal, gestão de documentação, manutenção de acessos temporários, né? de conservação, nada disso impacta. Então, não perca tempo com essas atividades, elas podem entrar depois, ok? Então, esses são os tipos de atividade, sempre utilize task dependente, não utilize outro neste momento. Vamos para agora a número 5, a numeração das atividades, né? O ideal é que você mantenha um padrão nessa numeração. Aqui eu estou usando o padrão do Primavera, interno dele, né? Ele vai de 10 em 10, porque se você precisar colocar alguma atividade aqui no meio, né? Você pode ainda colocar mais atividade. Mas o bom mesmo é que você até coloque, de repente, alguma indicação aqui no nome da atividade, né? Na parte texto do código da atividade, que identifique, de repente, qual é a WBS que ele pertence. Isso vai ajudar na hora que você estiver fazendo os relacionamentos e você olhar aqui, ó, você vai ter que pegar uma atividade qualquer aqui, ó, você vai olhar para trás, você vai aqui, ó, A1160. Talvez você não consiga identificar de onde veio essa atividade, né? Principalmente se você tiver atividades com nomes muito parecidos, né? Então, a codificação da atividade também seria uma boa prática. Vamos para a número 6, nome das atividades. Olha, o nome das atividades, tá? O PMBOK, ele dá umas recomendações de colocar, por exemplo, um verbo no início do nome das atividades, né? Como definir o escopo, elaborar cronograma, coordenar reuniões, né? Quando a gente pega um cronograma assim, né? E a gente vê com bons olhos, a gente vê a preocupação que o planejador teve na hora de colocar o nome das atividades, tá? Então, isso já dá uma visão melhor, né? Isso não conta ponto, nessa pontuação que eu falei, porém, dá uma melhor avaliação visual, que você olha e fala, o cara já teve a preocupação
de fazer as entregas na WBS, e nas atividades ele está colocando as ações para executar aquela entrega, né? Então, você vê que já houve essa preocupação. Mas isso também não vem a contar pontos. Uma outra dica também que eu gosto de falar sobre o nome das atividades é se você tiver dentro da sua empresa já uma espécie de uma tabela de nome de atividade, né? Algumas empresas já fornecem esses nomes. Então, repara que desse exemplo aqui, ó, serviços preliminares, que está dividido em desmatamento e corte e remoção de árvores. Então, já tem aqui toda uma estrutura padronizada de nome de atividade. Ele mostra até qual é o código da atividade que deve ser utilizado, até mesmo o critério na hora de fazer a medição. Isso vai ajudar bastante na hora que você for fazer a medição, a unidade que você vai utilizar, etc. Tá? Uma outra ajuda que também acontece bastante quando você usa um padrão no nome das atividades é na hora de você fazer filtros. No Primavera não é muito diferente não. Ele tem aqui o recurso de filtro que, se você utilizar um nome padrão, né, desmatamento, tudo começando com desmatamento, você consegue amanhã criar um filtro só para identificar onde tem desmatamento. Eu já utilizei muito isso para concreto. Eu quero criar, verificar as atividades que tem a palavra concreto. Então, eu uso o filtro também. Então, se tem um padrão para o nome das atividades, também vai ajudar bastante. Outra dica é em relação à duração. A sétima dica em relação à duração das atividades. Muito cuidado com a duração das atividades, tá? Algumas empresas, elas até proíbem que vocês utilizem uma duração muito grande. Isso aqui conta ponto, tá? Normalmente, até 21 dias é aceitável. Acima de 21, algumas empresas até deixam até 30 dias, que já não é muito bom. Tá? Agora, acima de 30 dias, não se usa duração acima de 30 dias. Tá? Agora, a mesma coisa acontece quando é muito pequeno. Então, se você for colocar uma duração, nunca utilize menos do que um dia. Ok? Por quê? Porque é muito difícil você ficar controlando horas, a não ser que seja um projeto que realmente seja muito pequeno e precise ter esse controle de horas. Mas normalmente não é. Normalmente as durações, elas são em dias e ela vai de 1 até 21. Se tiver 22 dias, você coloca uma com 21 e a outra com um dia, para somar 22 dias. E assim por diante. Então, isso seria uma boa prática. Ok? E muito importante, nunca utilize casas decimais. Não coloque 2.05, 2 dias e meio. O que acontece quando você faz isso? Vou botar aqui 53, por exemplo. Quando você faz isso, o que acontece? Ele começa a quebrar as horas, tá vendo aqui? 12h40. Isso atrapalha demais, porque o próximo dia que vai vir aqui depois vai ser 12h14, 12h15, tá? Então, nunca coloque casas decimais nas durações. E também deixa sempre assim, ó, de 8 até 16, ok? Que esse é o padrão que eu estou utilizando aqui neste cronograma. Vamos para mais uma dica. Vamos para a oitava dica. Tipo de relacionamento. Ora, os relacionamentos, vocês sabem que tem 4 tipos de relacionamento, certo? Fuja da tentação de utilizar qualquer outra que não seja fim to start, né? Final, início. Isso vai facilitar na hora que você for analisar um cronograma. O caminho crítico do projeto, ele é calculado em cima dessas durações e em cima dos relacionamentos. Dessa forma, você consegue rapidamente analisar o seu cronograma onde está o caminho crítico. Já aconteceu de eu pegar projetos que o caminho crítico ele dava algum problema no meio do caminho e continuava no outro mês, né? E eu nem imaginei que isso era possível, ter um caminho crítico que parava um determinado mês, né? Mas aí, analisando o cronograma, eu reparei que tinha muitos problemas de relacionamento, que não era fim-início, tá? Então, coloque todas as atividades, até porque também aqui, como nós não colocamos nenhum marco, o marco, dependendo da versão do Primavera, às vezes ele te obriga a utilizar um start ou finish, tá? Então, mais um motivo para não usar marco agora, neste momento. Você está construindo o seu cronograma, está criando o caminho crítico do seu projeto. Porque marco não vai fazer diferença, né, no cálculo final do seu projeto.
nem mesmo essas outras atividades, tipo manutenção de canteiro. Então, você está determinando o cálculo final do seu projeto, você utiliza então todas as atividades com fins do start. E também não esqueça de colocar todas as atividades, tem que ter uma sucessora, exceto a última, né? E uma predecessora, exceto a primeira. Tá? Então, no caso das atividades, todas devem ter relacionamento com essas duas exceções. Isso conta ponto também. Tá? Tipo de atividade, relacionamento fim do start, também conta ponto. Tamanho da duração também conta ponto. Tá? Você fez os relacionamentos, mas como é que você fez esses relacionamentos? Na hora de você criar o seu relacionamento, você não pode se relacionando com qualquer uma, ok? Você tem que procurar os relacionamentos de atividades próximas à atividade que está terminando. Mesmo que não tenha uma relação direta com a atividade que está terminando, é importante que você não deixe essa atividade sem uma sucessora e, se for colocar, não coloca aquela... Eu antigamente eu fazia muito isso, eu colocava logo a última, não pode ficar sem nenhuma, então eu colocava a final do projeto. Não faça isso. Por quê? Porque ao fazer isso, você vai criar uma folga muito grande nas atividades. Então, essa é uma dor de cabeça que tem acontecido muito nos projetos que eu peguei, em que a folga estava muito grande. Aqui, essa coluna total float, ela serve para isso. Tá? Significa que essa atividade aqui, ela pode atrasar até 9 dias, que não tem problema, não vai impactar no final do projeto. Está dentro de um padrão. Tá? Vamos dizer que o padrão máximo fosse de 15 dias, né? Então, eu chegar aqui e analisar qual é a atividade que está maior que 15 dias. É muito, mas muito comum você pegar atividades com 100, 150, 200 dias. Olha só, como é que pode uma atividade, né, ter uma data de início, mas ela pode atrasar 200 dias, que não tem problema para o seu projeto? Não é uma boa prática, com certeza isso aqui dá uma pontuação muito ruim para o seu projeto, tá? Então, muito cuidado na hora que você for relacionar, além de ter todas as atividades relacionadas, exceção daquelas duas, fazer um relacionamento próximo, tá? Então, se você tiver uma atividade aqui e tem que colocar uma sucessora, não é qualquer sucessora, é uma sucessora que vai influenciar no início de uma atividade, tá? Então, você não deve sair colocando qualquer coisa, senão você começa a criar folgas muito grandes, isso diminui a pontuação do seu cronograma. Vamos para o próximo. O próximo, a 10ª regra, é o calendário. Sim, o calendário. Observa que o seu projeto ele tem que utilizar, a princípio, um calendário padrão para todas as atividades. Isso também vai ajudar na hora de fazer a análise. Depois você faz o afinamento, depois você pode mudar a atividade, o calendário de algumas atividades, tá? Mas por enquanto, vamos utilizar o mesmo calendário para todas as atividades. Observa, é muito comum terem calendário diferente e aí a análise fica complicada, tá? E esse calendário que ele fica aqui, tá? Ele ser do tipo de projeto, não global, de projeto. Por quê? Porque se tiver global, alguém pode mexer no calendário global e aí acaba afetando todo mundo que tem um relacionamento, que tem um calendário global no seu projeto, tá? Então, quando você coloca nível de projeto, ele fica protegido, que fica dentro desse projeto aqui. Mas isso não conta ponto, tá? E aí, o calendário, no meu caso aqui, ó, por exemplo, eu usei o padrão de segunda a sexta, ok? 8 horas por dia. Não coloquei feriado, não coloquei nada. Todos são de segunda a sexta, 8 horas por dia. Ou seja, eu peguei o calendário padrão que já estava lá nele, tá? Isso também no início. Depois você volta a fazer as suas exceções, tá? Então, observa se está o calendário padrão em todas as atividades. E aí, no final, você vem aqui e faz o cálculo. Até o cálculo também pode dar problema. Você deve utilizar o cálculo padrão, porque alguém pode ter mexido nessas configurações aqui, ó. Isso aqui altera o cálculo. Dependendo da situação que você tiver, ele vai alterar o cálculo do seu projeto, vai alterar o caminho crítico, vai alterar um monte de coisa que você não queria que alterasse, tá? O que você tem que fazer? Chega aqui, aperta em Default e ele volta ao padrão, normal. E esse cálculo é o cálculo esperado, é o que você está acostumado com o seu projeto, tá? Então essa foi a dica número 11, tá?
E a última dica, a dica número 12, é em relação ao peso das atividades. Você vai colocar um peso, o ideal é que você utilize o recurso ponderador, é o mesmo peso em todas as atividades. Ah, o meu projeto, ele trabalha com histograma, mão de obra, tá, tudo bem, mas depois você vê isso. Coloque um peso padrão nas atividades, de acordo com as exigências aí do seu cliente, e aí nesse peso você vai colocar da seguinte forma, você vai colocar ele como não label, que é o mais utilizado, tá? E coloca essas configurações para análise, tá? Por exemplo, essa atividade aqui, que tem 2 dias, ela tem um peso aqui de 8 horas por dia, total de 16 horas, tá? Funcionando. O peso tem um valor monetário, tá? E ao fazer isso, ele ficou com 16 e aí você passa a ter um valor agregado. Opa, outra informação muito importante, ter valor agregado no seu projeto. Essa marcaçãozinha aqui eu passei a colocar, essas duas aqui, porque às vezes não está calculando, entendeu? Às vezes ele fica assim, ó, sem isso aqui, ó, entendeu? E aí ele tem que ter isso aqui para ele poder calcular direitinho, então isso também influencia no cálculo, tá? E a curva não tem nada aqui, isso aqui é uma curva, ele é um afinamento que você faz na hora de você distribuir o esforço das suas atividades. Ela pode ser mais suave no início e compensar no final, mas isso também é um ajuste fino. Então todas as atividades elas devem não ter nada aqui nessa opção dessa curva, tá? Bom, com isso você tem o seu cronograma ideal e aí a pontuação tende a ser muito boa nessas condições. Como é que é essa pontuação? Ora, aqui no Primavera mesmo você já tem a pontuação, que é esse botão aqui, Check Schedule, que é a partir da versão 22, se eu não me engano, ok? E aí você dá um Check Schedule nele, ele vai fazer o quê? Vai fazer esses 13 pontos aqui, que aliás também a maioria deles é muito parecido com os 13 pontos do DCMA, que as empresas estão começando a utilizar esse conceito de DCMA, que é uma pontuação criada lá pelo governo americano para fazer uma análise do cronograma que eles contratam, tá? Então, o Primavera também faz essa pontuação muito parecida com o DCMA e ele já vem com essa configuração padrão. Isso você só precisa clicar aqui no Check Schedule, que ele vai fazer essa análise e vai pontuar o seu cronograma. Ao pontuar, ele cria esse cheque sumário aqui, essa verificação bem resumida. E repara que no meu cronograma está quase tudo verde. Ou seja, eu consegui uma boa pontuação, não tem lag negativo, não tem restrição, né? Não tem lag positivo, não tem o long, né? As atividades, as folgas não estão muito grandes. A única vermelha que tem aqui em relação à lógica, que é o mínimo, né? Eu não tenho como diminuir mais a quantidade de atividades. Uma está sem predecessora e a outra está sem sucessora. Mas isso também está acontecendo porque eu tenho poucas atividades. Então, ficaram essas duas atividades, deu um total de 6%. Se eu tivesse mais atividades, com certeza ela ficaria menor que 5%, e aí ficaria tudo verde. E também porque eu não criei uma baseline, então ficou vermelhinha aqui, ok? Mas repara que ficou tudo verde. Então, essa é uma pontuação que já vem no Primavera, que as empresas já podem fazer automaticamente, só que isso é relativamente novo. No mercado também tem outras formas de você pontuar. Eu já vi pessoas utilizando o próprio Excel para poder pontuar o cronograma, e tem outras ferramentas, como o Acumen Fuse, ele também faz uma pontuação. Na verdade, o Acumen, ele te dá uma nota. Ele diz qual é a nota do seu cronograma, se a nota está baixa, se a nota está alta, e a avaliação que ele faz, quase toda ela em relação a esses 13 pontos aqui que já tem no Primavera, ok? E se você seguir essas 12 regrinhas que eu criei, que eu vou colocar disponível aqui novamente para vocês, vocês vão ver que vocês vão ter um cronograma muito bom, que vai passar em qualquer checagem. Aí, não terminou. Você vai precisar colocar os marcos, beleza, você coloca os marcos lá, entra com as atividades do tipo Start Finish, Start Milestone, tá? Vê a pontuação, vê aqui o check schedule como é que ficou. Beleza, precisou colocar manutenção de canteiro? Vai lá, coloca manutenção de canteiro, só que não vai utilizar task dependente. Manutenção de canteiro não é task dependente, tá?
Task dependente são as atividades que entram no caminho crítico. A anotação do canteiro não entra no caminho crítico. Você vai usar um outro tipo de atividade que eu explico no meu curso, tá? E aí você vai afinando o seu cronograma, toda hora você vai checando isso aqui, ó. Você faz as alterações, fez as alterações lá, precisou mudar o calendário, precisou mudar o tipo de relacionamento, start to start, verifica novamente aqui a sua pontuação para que você tenha uma análise muito boa do seu cronograma. E aí eu tenho certeza que o seu cronograma será muito elogiado e você não vai ter problema nenhum com o seu cronograma, pelo menos em relação à lógica que você utilizou na construção dele. Ok? Gostou dessa dica? Dá um like aí, a gente se vê na próxima dica. Até lá!